Boa noite a todos. Nós agradecemos pela oportunidade, pela casa que sempre nos acolhe, pela espiritualidade amiga que nos recebe e nos permite participar dos trabalhos dessa casa. Nós, em nossa pequenez, em nossos estudos, lembramos sempre que as exposições doutrinárias são uma troca. É alguém que vem falar, outros que ouvem, mas para falar a gente precisa aprender também com os outros, e assim a gente vai trocando. Então, se ninguém ensina, propriamente falando, sempre é aprendizado comum. E daí então, Emmanuel propor que não basta nós espíritas, ele vai dizer isso no livro Caminho, Verdade e Vida, que não basta nós espíritas sabermos da sobrevivência da alma, que não basta nós acreditarmos em reencarnação, que não basta nós sermos médiuns ou acreditarmos em mediunidade. Não basta tudo isso, ele nos diz, se nós não nos prepararmos para o pós-morte, para o desencarne. E ele fala então que ele, como um espírito que está buscando diariamente se melhorar, até hoje não encontrou nenhum roteiro melhor do que o proposto pelo Mestre Jesus. Daí então, Kardec propor que, na verdade, o Espiritismo é o Consolador prometido. E ele vai afirmar então no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é novamente Jesus voltando aos homens. Mas quando ele nos comenta isso, ele vai dizer que nós, ao lermos o Novo Testamento, por exemplo, normalmente não conseguimos entender o que está escrito. Achamos complexo, achamos miraculoso algumas passagens, por exemplo, a ressurreição, virar água em vinho, N outras passagens. Outras são muito complexas para o intelecto da maioria. Outras, aparentemente, parecem difíceis de entender que o mestre tenha falado aquilo. E assim nós vamos vendo que parece difícil. E ele vai dizer, então, que o Espiritismo é a chave que veio abrir a nossa compreensão dos ensinamentos do mestre. Que ao usarmos os ensinamentos que os Espíritos nos propõem, pois eles vieram nos esclarecer sobre a mensagem do mestre, nada além disso, tudo fica mais simples. E esse tema, então, que nós temos hoje, Maria, Mãe de Jesus, tem vários pontos a serem analisados. Primeiro ponto, que provavelmente todos nós saibamos já, mas é bom sempre relembrar, é que não é Mãe de Deus, é Mãe de Jesus. Na evangelização, a gente tem uma musiquinha que a gente diz para as crianças: Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Então, aquela visão tradicional da Santíssima Trindade, onde é um ser em três partes, ou seja, um Cristo fragmentado, decepado, não é a visão espírita. Deus é o Criador Supremo, Jesus é um espírito criado simples e ignorante, que chegou ao grau máximo. Então é nosso mestre. E um ponto naturalmente que surge, talvez, em nossa mente, é a questão da virgindade de Maria, né? Maria era virgem, não era? E hoje nós não vamos debater essas questões. Porque não era o que Kardec se propunha debater em O Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução ele vai dizer que ao estudarmos o Novo Testamento há 4 pontos a serem observados. E ele vai destacar e analisar todos, mas vai dizer que um deles é o campo neutro, onde todas as crenças podem se reunir e conversar, sem debater, sem discutir, que é o ponto moral. Joana de Ângeles vai dizer-nos que não importa as deturpações sofridas ao longo dos milênios na mensagem do Cristo, a sua lição moral continua sempre a mesma. Ela chega a dizer que não há como deturpar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a mensagem moral é íntegra ainda.
Emmanuel, refletindo sobre isso, ele vai nos propor um seguinte método de análise do Novo Testamento. Pois, como ele propôs, não há como vencer espiritualmente a não ser pelo caminho que o Mestre propôs. E o caminho que o Mestre propôs é o Novo Testamento. Então, ou seja, temos o dever de conhecê-lo. E ele vai nos propor, então, que ao lermos todos os versículos do Novo Testamento, não busquemos saber se ocorreu daquele jeito, se foi diferente, se foi assado, se foi assim. Ele nos propõe que vejamos qual é o valor simbólico por trás daquela mensagem. Pois ele diz que aos apóstolos escreverem este livro sagrado, muitos foram inspirados por espíritos elevadíssimos e outros pelo próprio Mestre Jesus após o desencarne. E que o Mestre colocou mensagens subliminares que valem para a humanidade inteira e para cada alma sozinha. Então a nossa proposta hoje vai ser analisar qual é a mensagem por trás da missão de Maria. Quem é Maria? Que alma é essa que recebeu a graça de poder gestar em seu ventre o maior espírito do planeta Terra? O ser que tem capacidade vibratória de entrar em comunhão com o próprio Criador do universo. Certa vez, os apóstolos se aproximaram de Jesus para nós termos uma ideia de quem ele é. E eles perguntaram: somente nos diga como é Deus, e isso nos satisfará. Jesus dá um sorriso, relata João, olha para o apóstolo e diz: eu estive convosco até hoje e ainda não entendeste? Olhem para mim e verão como é Deus. Então, para ver que alma é essa que tem uma coragem de dizer que basta olhá-la para enxergar Deus. Podemos dizer que se alguém nos olhar hoje, enxergará Deus em nós? Ou seja, somos um espelho tão limpo que refletimos perfeitamente a luz do sol divino? Ou somos águas tão mansas e cristalinas que qualquer ser vivo sobrevive e o céu muito azul se reflete perfeitamente? Ou será que nosso espelho da alma muitas vezes obscurece o Criador? Assim, então, vamos começar pela primeira parte. E quem vai nos explicar é Lucas. E ele vai dizer, então, textualmente, que no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, entendamos um espírito superior, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, lhe diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Responde-lhe Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Este ponto já começa a nos chamar a atenção. Lucas e Mateus, eles nos trazem um ensinamento dizendo que eis que a virgem conceberá um filho. E hoje nós, século XXI, pensando em virgindade, naturalmente associamos a sexualidade. Ou seja, aquele que não teve cópula ainda, que não teve ato sexual. Esse seria um virgem. Mas há 2000 anos atrás, na Judéia, falar que era virgem também significava virgindade moral. Ou seja, uma alma sem mácula de vícios, um espírito reto, íntegro, puro. E se vamos então atrás de um valor simbólico, não podemos ter em pleno século XXI que uma mulher concebeu uma criança sem ato sexual. E ainda mais numa doutrina que se diz racional. Nós vamos acreditar que houve uma geração espontânea pelo Espírito Santo, independente das crenças que acreditam. Para nós, Espiritismo nos propõe que, na verdade, a virgindade de Maria era uma virgindade moral. Era o espírito pertencente à terra com mais alto padrão moral para poder receber o governador espiritual. Se nós olharmos hoje
quando vai vir, por exemplo, um alto presidente, um alto diplomata, quem vai recepcioná-lo sempre é o maior representante daquele núcleo social. Nós recebemos no planeta a maior alma que nos governa. E para poder gestar este corpo, somente o espírito com mais envergadura possível, no caso Maria. Então nós vamos vendo qual é o alcance moral deste espírito. Qual eram as qualidades de mãe que ela trazia, que ela exemplificou a todos nós. E a nós, filhos, qual é a missão que ela nos deixa? É o que vamos analisar. Assim nós vamos ver que nessa passagem está exemplificada a bênção da maternidade. E hoje, século XXI, muitas vezes ao analisarmos os casais, vemos o quanto a maternidade é relegada para escanteio, quanto desvalorizamos a gestação, fumamos na gestação, bebemos na gestação, falamos palavrões enquanto estamos gestando, porque é homem e mulher juntos. Não criamos um clima harmônico para aquele espírito que vai retornar às lutas materiais. N coisas fazemos por desvalorizar a maternidade. Por não enxergarmos neste fenômeno natural a bênção que Deus nos concede de poder reencarnar. E aí então a frase de Maria, mas antes a frase do Espírito Gabriel: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Muitas vezes as gestações são difíceis, são duras, são complexas. Relata André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, onde ele vai analisar o reencarne de um suicida. Ele foi médico na última existência, André Luiz, e ele relata que ao analisar o fenômeno da gestação nos 9 meses, ele observa que inicialmente a mãe, antes da gravidez, estava sã, saúde perfeita, e ao começar a gestação, com o transcorrer dos meses, ela desenvolve uma inflamação gravíssima na garganta, uma amidalite muito séria. E ele então, conversando com o seu mentor espiritual Clarencio, indaga-lhe o porquê daquele fenômeno. E Clarencio lhe indaga então que a mãe, na verdade, quando gesta, tem uma missão sagrada, porque ela vai absorver as energias espirituais do espírito reencarnante e vai ajudá-lo a reconstruir um organismo físico. No caso do espírito que iria reencarnar através dela, era um espírito que se suicidou tomando veneno. E ele marca o seu órgão espiritual aqui correspondente, e ao reencarnar ele transmite aquela anomalia para a mãe. E ela começa a sofrer todas as mazelas que aquele espírito tinha. Então nós vamos vendo que fenômeno curioso que é a gestação. Quantas coisas que ocorrem com as mães naqueles 9 meses e que aparentemente parecem sem explicação, mas que à luz do Espiritismo vemos como é sagrado. Pois se aquela mãe não tivesse topado, como aquele espírito suicida que necessitava de uma nova chance reencarnaria? Qual outra alma aceitaria plasmar em seu próprio corpo uma doença para receber aquele serzinho novamente? Então assim a frase de Gabriel: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Daí os espíritos dizerem, nas obras básicas, que o amor de mãe é o mais próximo amor da terra comparado ao do Criador. É o mais próximo que podemos chegar do amor divino, é o amor materno. É o amor que se sacrifica, que se integra, que se entrega também, que não espera elogios, que não espera aplausos, que não espera recompensas, que cala muitas vezes diante das injúrias dos filhos, da ingratidão da família, é a mãe. Daí nós vemos nas obras que normalmente os espíritos mais evoluídos moralmente têm a forma feminina, não desmerecendo a forma masculina, mas porque a mulher é a mais humilhada, é a mais espizinhada, é a que mais tem que silenciar dentro do lar, é a que mais tem que se sacrificar pelo companheiro, pelos filhos, por todos.
logo é a que mais evolui rapidamente, mas através da dor. E a frase de Maria também é curiosa. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que bonita a humildade dela. Quando que nós, num momento de dificuldade, vamos dizer a Deus que aconteça comigo, Senhor, conforme a tua vontade, não como eu quero que seja? Se tiver que vir um filho anencéfalo, que venha, Senhor, se é a tua vontade. Se meu filho que tiver que morrer após alguns dias, alguns meses de nascimento, que ocorra conforme a tua vontade. Se eu tiver que enterrar meu próprio filho, que ocorra conforme a tua vontade. Como é difícil aos pais e às mães. Daí então, Maria Celeste, através da mediunidade de Valdo Vieira, quando ele é companheiro de Chico ainda, dizer: a maternidade é a escola abençoada do sentimento, onde as almas estagiam em divino aprendizado, por vidas e vidas, séculos e séculos, provas e provas. Se hoje você é mãe, ou se ainda vai ser, essa não foi sua primeira experiência. Se hoje estamos como homem, provavelmente já fomos mãe no passado, ou seremos mãe no futuro. Se não fomos hoje ainda mulher, é provável que talvez em algum momento da existência cumpramos o papel de mãe. Se não somos mães de gerar crianças ainda, quantas crianças ainda necessitam de alguém que cumpra o papel de mãe? E se analisássemos a nossa vida, quantas crianças que convivem conosco, que nos observam na escola, no trabalho, na família, nos parentes, na evangelização, e que esperam de nós uma educação e um amor de mãe. Que nós eduquemos com energia, mas que auxiliemos com amor também. Que ajudemos a se erguer quando cai, que repreendamos quando faz coisas erradas. E assim nós vemos então que a maternidade é posta por Deus na terra com uma finalidade de burilar sentimentos. E como todos nós precisamos de burilar nossos sentimentos, todos nós cumpriremos o papel de mãe um dia, ou já cumprimos. E ele vai dizer então que é um divino aprendizado. Quando nós conseguirmos enxergar a parte santa, que é a maternidade, os aprendizados serão muito maiores. As dores também serão cruciantes, mas o aprendizado será muito maior, como a gente vai ver. Assim, nós vamos ver que ela se bota nessa parte como serva do Senhor. E o que é um servo, na verdade? Como um servo andava à época de Jesus? Hoje nós não temos mais servos. Somos empregados ou temos empregados. Mas servos, como era aquela época, nós não temos mais. Se tem, quer dizer que estamos meio equivocados. Pois naquela época um servo era alguém que era escravo. Era alguém que andava de pé descalço. Que não tinha o direito nem de calçar chinelos. Que devia cuidar da casa, cuidar dos senhores e educar os filhos de seus senhores. Este era um servo. Então Maria se coloca como serva do Senhor, ou seja, ela vai cuidar dos filhos de seu Senhor e educar os filhos de seu Senhor. Este é um ponto crucial. Pois quando nós estamos na posição de pais e mães, nós temos o ledo engano psicológico de dizer: é meu filho, é minha filha. E por isso que dói tanto a perda às vezes. Por isso que nós não temos ainda aquela ideia de forma natural de que ele está como meu filho e está como minha filha. Ele é filho de Deus e é filha de Deus. Ele é meu irmão acima de tudo. Ele está como meu filho. E assim nós vemos então que na verdade Deus nos confia os seus filhos para que nós criemos, para que nós amamentemos, para que nós gestemos.
Relata André Luiz, no livro Missionários da Luz, que ele estava no plano espiritual, no setor de nosso lar, correspondente pelas reencarnações, os planejamentos reencarnatórios. E ele relata que chega de perto de um responsável, uma senhora, com os planos reencarnatórios em mãos, apresentando-lhe ao mentor para que ele revisasse e desse ok para ela reencarnar. O mentor olha o plano reencarnatório e lhe diz: você sabe que as lutas que você terá são muito grandes, né? Ela silencia, seca uma lágrima e diz: eu sei, mas sei que se eu vencer, a glória será muito maior. O mentor então aquece e lhe dá o aval de reencarnar. André Luiz fica encafifado com aquela senhora e indaga ao mentor como seria a reencarnação dela. E o mentor explica que na última existência física ela se casou, tinha um lar abastado e gerou 4 filhos com seu marido. E o marido era um homem muito comprometido com a educação dos filhos. Mas ela, por amar desmesuradamente e incontrolavelmente os filhos, tudo que o marido ordenasse como corrigenda aos filhos, ela ia e desfazia. Como às vezes os homens também fazem com as suas esposas. E ela diz que foi durante anos e anos esse comportamento, e os filhos acabam por se perder. Um na violência, outro na prostituição, outro desiste da vida, e todos se perdem. E ela, ao desencarnar anciã, no plano espiritual encontra os filhos em alto sofrimento espiritual e se dá conta dos equívocos cometidos. E começa então a trabalhar décadas a fio para reerguer os filhos e ganha o direito então de reencarnar. E explica o mentor então que seu plano reencarnatório consistiria em se casar muito jovem e depois de poucos anos de casamento, gerando os 4 filhos novamente, dando-lhes a oportunidade de reencarnar, ela ficaria viúva em extrema pobreza. E todos os filhos teriam problemas seríssimos de saúde. 3 seriam paralíticos totais, e a única filha teria problemas mentais e seria a que lhe auxiliaria. Porque ela teria que resgatar através da dor o que fez os filhos se perder. Mas também receberia o apoio deles se desse um amor incondicional. Assim nós vemos o que é a maternidade. Não é como se diz um vale de flores, um jardim cheiroso. Muitas vezes, como as mães dizem, é padecer no paraíso. Porque a maternidade também é um cadinho de purificação de imperfeições. Quantos espíritos reencarnam através de nós, na maternidade, na paternidade, e que são antigos desafetos, pessoas que assassinamos, pessoas que espoliamos, que destruímos a família, que maltratamos, que traímos, antigos comparsas de criminalidade, e que hoje vêm como filhos difíceis, filhos doentinhos, para que a gente auxilie a se reerguer. E quantos amigos também espirituais superiores reencarnam através de nosso ventre para auxiliar o nosso progresso. Filhos com uma moral elevada, que auxiliam os pais na velhice, que educam os pais com carinho, que não lhes deixam faltar nada, que não lhes relegam a quartos escuros, que lhe dão os mimos, como propõe Kardec. Que elo bonito que é a maternidade. Este é o exemplo de Maria. O tempo passa, Jesus já nasceu, e relata então o evangelista Lucas, como naquela época, era necessário batizar as crianças após o nascimento. Só que o batismo tinha que ser feito ou na sinagoga da época, ou principalmente no Templo de Salomão. E relata então Lucas, na passagem chamada Canto de Simeão,
que havia sentado nas escadarias do templo de Salomão, um ancião muito velhinho já, na casa dos 90 anos, que todos os dias ele se dirigia ao templo e ficava olhando as mães e os pais trazerem as crianças e olhava cada recém-nascido no rosto, pois ele era um homem virtuoso. E certa vez lhe aparece em sonho um espírito que diz que ele não desencarnaria sem antes ver a face do Messias. Então todo dia ele ia ao templo de Salomão para ver qual recém-nascido era o Messias. Naquele dia era especial. Maria e José estavam levando Jesus recém-nascido e Simeão estava lá. Ele se aproxima muito calmo, olha a criança e naquele momento sua alma se desborda. Ele reconhece. Sua alma sente que está olhando para o Messias no corpo mirradinho. E ele faz o seu canto. Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os teus povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Relata Lucas que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito da criança. E Simeão abençoou os três, e olhando para Maria, lhe diz: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E isso nos chama a atenção. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ou seja, ele diz que uma espada cortaria a alma de Maria. É interessante, na passagem, que José e Maria se impressionam com o canto de Simeão. E é curioso que mesmo José tendo tido mais de 2 sonhos com as revelações de Gabriel, Maria sonhou também com Gabriel. Ela ouviu sua prima Isabel falar sobre a vinda de João Batista. N fenômenos ocorreram e ainda assim eles se admiram com a fala de Simeão. A mensagem por trás dessa passagem não é que Maria e José eram nécios. Na verdade, essa passagem está representando o fato que não sabemos quem são os espíritos que hoje são nossos filhos. Não sabemos de onde eles vieram. Não sabemos quais são as suas tendências. Não sabemos quais são seus vícios. E muitas vezes nós observamos os pais incentivando as crianças a olhar programas que mostram pessoas desnudas, que fomentam a sexualidade exacerbada, fomentam o consumo de cerveja, de champanhe, de vinho, e não pensam que talvez aquela alma pode ter sido um antigo alcoólatra, e que veio nessa atual existência com um esquecimento do passado para vencer este vício. E os pais, por não se darem conta, talvez estão indo no caminho contrário, reativando aquela mazela moral que no futuro eles colherão. Ou seja, uma espada atravessará a tua alma. E quantas vezes os pais acabam tendo que cuidar dos filhos alcoólatras, dos filhos drogaditos, porque muitas vezes negligenciamos uma educação mais firme nesse aspecto. E não é uma questão de ser castrativo e dizer, não pode beber, não pode fumar. Proibir. É uma questão de propor uma outra forma de ver a vida. Porque o banho de informações para incentivar estes vícios é tão grande na mídia que se os pais não cuidarem este ponto, é muito natural que viremos alcoólatras. Porque a sociedade quer consumista que viremos isso. E os pais, então, como propõe o Livro dos Espíritos e o Evangelho, têm o dever de cuidar de seus filhos como cuidam de seu jardim. Quando verem ervas daninhas despontando, cortá-las, podar a árvore, adubá-la, amarrá-la,
ajeitá-la, cuidar como se cuida de uma planta preciosa. E não cortar a raiz, não machucar a árvore. Pois, como dizem os espíritos a Kardec, Deus pedirá contas dos filhos que nos entregou. Que fizeste do filho que lhe confiei, na palavra dos espíritos? Se os pais fizeram tudo o que deviam, a consciência ficará tranquila. Se não fizeram, voltamos para o caso da mãe anterior, que teria que voltar para auxiliar os filhos. E que bom que podemos voltar. E que bom que estamos aqui hoje. Mas além disso, nós vamos ver então que a mensagem de Simeão no final, quanto a você uma espada atravessará a sua alma, é mais profunda do que parece. E o Espírito Maria Celeste, vai nos guiar neste caminho. Ela vai dizer assim: quando a mulher se faz mãe, passa a pertencer aos filhos por disposição do governo da vida, em escritura, quase sempre autenticada pelo selo das lágrimas. E é interessante que ela destaca governo da vida com letras maiúsculas. Então não é um governo humano, é um governo divino. Ou seja, ao se tornar mãe, a mãe passa a ter um vínculo eterno com aquele espírito reencarnante. E normalmente este vínculo é firmado através de lágrimas. E como as mães sofrem. Como é cobrado o quinhão da dor delas. André Luiz, novamente, no livro Nosso Lar, ele vai refletir muito sobre sua mãe. E ele nos dá um exemplo deste selo de lágrimas. O quanto a mãe consciente sofre. Ele vai dizer, então, que ao desencarnar e reencontrar sua mãe também desencarnada, ele indaga ela sobre seu pai, que também já havia falecido. E ela diz que estava há anos tentando socorrer seu antigo marido nas zonas de sofrimento do plano espiritual. E que ao ela desencarnar, ela descobriu que ele, durante anos no casamento, teve 2 amantes, paralelamente ao seu consórcio com ela. André Luiz se revolta ao saber disso e a mãe lhe acalma, dizendo que ele deveria enxergar naquelas 2 moças que seu pai se consorciou, 2 irmãs tão sofredoras quanto ele, e não condená-las e nem condenar seu pai. André Luiz se deslumbra, e ele vai nos dizer então que sua mãe estava planejando reencarnar para novamente se casar com o antigo marido e ter 2 filhas, que no caso iam ser as 2 antigas amantes. Por isso que ela diz que não podia simplesmente resgatar o marido em sofrimento e se esquecer das 2 amantes que também sofriam muito. Então ela pede permissão para vir como mãe das 2 e auxiliar os 3. E André Luiz então vai dizer que desde aquela hora minha mãe não era mais apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Vê no marido que a atraiu e nas amantes do marido, irmãs, irmãos, filhos de Deus. Daí o selo de lágrimas. Daí este vale muitas vezes de lágrimas de mães que são exemplo de paciência, exemplo de resignação, que têm maridos muitas vezes difíceis, outros maridos que abandonam o lar, outros maridos que moram no mesmo teto, mas psicologicamente e mentalmente abandonaram o lar. E maridos também que cumprem o papel de mãe. Como é difícil então essa maternidade, mas quão gloriosa ela é. Jesus já cresceu e vai relatar então João que no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, as bodas de Caná. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento.
E tendo acabado o vinho da festa, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E continua a passagem dizendo que Jesus se levanta neste momento e vai fazer o milagre, entre aspas, né, da transformação de água em vinho, porque sua mãe lhe pede. Não vamos analisar o milagre propriamente dito. Vamos buscar qual é a simbologia, ou seja, o que serve para a nossa vida nessa passagem. E o que nos chama a atenção é a obediência de Jesus para com sua mãe. Coisa rara hoje em dia. Nós que somos professor, encontramos desde crianças de 7 anos até adolescentes de 21. E vemos como é difícil o respeito aos pais. Como se está tornando coisa rara dizer Senhor, Senhora, ao invés de dizer tu, na verdade. Como os filhos normalmente hoje respondem aos pais, fazem grosserias aos pais. Então a mensagem dessa passagem é essa. Um filho, o exemplo de filho que respeita seu pai e sua mãe. Que vai cumprir uma ordem sem pestanejar. Mesmo que não concorde com a visão de seu pai e sua mãe, ele sabe que deve honrá-lo, para assim ter um lugar no céu, como diz os 10 mandamentos. Vamos vendo então uma passagem mais adiante. Que em Nazaré, quando quase o mataram, Maria tomou-se de temores, porque Jesus insuflava o orgulho naturalmente daqueles homens, e eles queriam matá-lo, e naquela situação quase o apedrejaram, e ela se apavora. Contudo, ela sabia que ele viera para atender aos negócios do Pai Deus. Por vezes visitava a carpintaria, a mãe, e parecia vê-lo ainda uma vez nos quadros da saudade. Tanto quanto pôde, acompanhou o seu Jesus e recebeu-lhe com carinho. Ele era tão grande, e entretanto atendia-lhe o coração materno os pedidos. Aqui começamos a ver o saudosismo que as mães começam a ter quando os filhos abandonam o lar, que é um processo natural, o casar, o ter a vida autônoma. E nós vemos que a própria Maria teve essa saudade, visitava a carpintaria do filho para acalmar o coração, tinha saudade do filho, entendia-lhe que a missão era dada pelo Pai, mas ainda assim queria tê-lo para perto de si, queria protegê-lo, queria defendê-lo, dar sua vida por ele. E hoje em dia, ainda assim, as mães, como é difícil entender que é necessário o filho muitas vezes quebrar a cara, como se diz, para aprender. Que muitas vezes é caindo, esfolando os joelhos, rasgando os braços, que a gente vai aprender a levantar. É muitas vezes esfregando a cara no chão que a gente vai aprender a humildade. Mas as mães e os pais querem carregar os filhos no colo. Mas a vida não é assim. A vida pede que dê liberdade, para que a liberdade nos eduque através da lei de ação e reação. Para que nós aprendamos com a consequência de nossos atos. Pois se nós ficássemos para sempre, como se diz, na barra da saia da mãe, que segurança nós teríamos? É como se deixasse uma criança até a velhice no andador. Nunca suas pernas teriam firmeza para caminhar sozinha. Seus joelhos, suas canelas não se fortaleceriam. Mesma coisa com os espíritos. Se não caminharem sozinhos, não terão pernas firmes. Não aprenderão. Mas abrir mão é muito difícil. E assim vamos ver que ela mantinha contato constante, providenciando que lhe fizesse chegar a túnica tecida no lar, sem nenhuma costura, sempre muito branca. Em cada fio, um pouco do seu amor e da sua saudade. Como nós, filhos, nos esquecemos do carinho da mãe. Quando vamos visitar a mãe e almoçar no final de semana, muitas vezes comemos maquinalmente, sem se dar conta do carinho que ela bota para fazer aquele arroz, do carinho, o amor que ela bota no tempero, das preocupações, das noites de vigília que ela fez.
Quantas noites em claro para nos amamentar, para nos trocar, para nos medicar, nos levar ao hospital. Quantas necessidades ela e o pai passaram para dar um material de qualidade para estudar, para dar uma roupa, nem sempre de marca, mas uma roupa boa, como na simbologia, sempre muito alva. Quantas coisas eles abriram mão e a gente se esquece. Quantos anos de labor a gente se esquece em poucos minutos de revolta. Quanta coisa. Nós teríamos um vídeo, dá tempo? Que ele é do filme do Mel Gibson. Porque normalmente nós temos uma visão de um Jesus, Deus, um ser robótico que não sorri, maquinal, né, ou seja, frio. E este filme, neste ponto que a gente vai passar, ele retratou um Jesus humano com sua mãe. E nos dá um exemplo de como ser um bom filho. Ele está em hebraico, então não vai atrapalhar, tem legenda, então não vai ter problema. Yeshua. Yeshua. Raed. Kena. يهمنا يرين ساقي هاي لمنا ماش خرثير رتمك القايم أثير ده لا راتي ميكال كدنا شو كان اللايا كارسي وان اللايان لا أبدا تبين خلال من لا يتار مي إيه لا هيرا دي فودك مستناف بترامتين قول واسول يدايك Quando os dias de sombra chegaram, ela acompanhou junto a outras mulheres as trágicas horas. Ao ver o corpo chagado do filho, o sangue coagulado nas feridas abertas, a túnica tão alva que ela tecera com tanto desvelo, toda manchada, sentiu as lágrimas inundarem-lhe o rosto. Ao pé da cruz, junto ao apóstolo João, ouviu a expressão do carinho filial se externar outra vez. Mulher, eis aí teu filho, e a confia ao jovem apóstolo. Para concluirmos, a mensagem final é esta. A missão de ser mãe e ser pai não é uma missão fácil. Muitas vezes uma espada trespassará nossa alma, e se concretizou para ela. Viu o filho ser crucificado, e isso lhe corta a alma, como disse Simeão. Relata Humberto de Campos que após ser confiada por Jesus na cruz ao apóstolo João, ele leva Maria já anciã para viver na ilha de Éfeso, e lá começa-lhe a cuidar. Maria morava no alto de uma colina, já muito velhinha, e todos os dias os mendigos subiam, e também os leprosos, morro acima para ver a Mãe Santíssima. E lá ela lhes dava palavras de consolo, relata Humberto de Campos. Ela já muito velha. Diz Humberto de Campos que certo dia bate-lhe à porta um leproso, um mendigo.
Ela abre a porta, muito fraquinha, convida-o para entrar, ele se senta, ela lhe dá água, mas alguma voz no íntimo lhe dizia que aquele mendigo era diferente. Parecia lhe conhecer aquele homem de algum lugar. E ela começa a puxar conversa, e ela começa a observar que mais o mendigo lhe consolava do que ela consolava o mendigo. Que ele lhe acalmava sobre a perda do filho, lhe trazia esperança, bálsamo ao coração. E em dado momento ela vai servir-lhe mais água, e ele vai pegar o copo, e nesse momento ela nota nas mãos do mendigo 2 chagas nas mãos, e automaticamente olha para os pés e vê as mesmas chagas nos pés. Ela se levanta e diz: meu filho, tu vieste me ver. Diz Humberto de Campos que nesse momento o mendigo se transforma e toma a forma espiritual de Jesus. O mestre veio acolher sua mãe, muito velhinha. Eles ficam alguns momentos juntos. O mestre se despede espiritualmente. Ela deita na cama e começa o processo de desencarne. As pessoas vêm para visitá-la e ela se desenlaça. E relata Humberto de Campos que nesse momento uma falange de espíritos superiores vem recebê-la. E ela instintivamente, vendo aquela falange de alta hierarquia aguardando seu sinal de comando, ela se lembra dos pobres cristãos nas jaulas do Coliseu, esperando a morte nas garras dos leões. Nesse momento, a falange de espíritos ouve o seu pensamento e arrastam-a, carregando-a até o Coliseu, dentro de uma cela. E lá então ela encontra homens, mulheres e crianças muito pobres aguardando a morte. Todos muito desesperados e com medo do que viria. Ela se aproxima muito calma de uma menina, uma adolescente, toca-lhe a cabeça e incentiva-lhe a cantar. E relata então Humberto de Campos que nesse momento os cristãos começaram a ter o hábito de ir cantando para a morte. E ele nos diz então que sempre quando cantarmos uma música que nos eleve e nos console, lembremos de agradecer a Maria, pois foi ela que nos trouxe esse divino bálsamo. Para concluir, entendemos a envergadura do amor de uma mãe, como dizem os Espíritos, o mais próximo do amor divino. Se pensássemos, qual é o espírito que mais sofre no plano espiritual? E se formos estudar as obras, vamos ver que os Espíritos nos dizem que não há sofrimento maior do que o do suicida. Que não há alma que sofra mais do que aquele que tirou sua vida conscientemente. E é interessante a misericórdia divina. Ao maior sofrimento, ele dá o maior amor concebível na terra. Daí então lermos no livro Memórias de um Suicida que o espírito superior responsável pelos suicidas do planeta Terra é Maria de Nazaré, é a mãe de Jesus. Somente uma mãe com amor puro poderia resgatar filhos com o sofrimento mais atroz. E certa vez, Chico Xavier dita então a um desenhista esta imagem. E ele diz então que sempre quando Maria desce ao vale dos suicidas para resgatar almas sofredoras, é esta forma que ela toma. Esta é a imagem de Maria no plano espiritual, quando ela vem auxiliar os sofredores. Notamos que o filho é parecido com a mãe, né? Há uma semelhança. Então que essa noite possamos ver a grandiosidade da maternidade. Podemos valorizar nossas mães, nossos pais, valorizar as mães dos outros e valorizarmos o dia que formos mães também. Aproveitarmos essa oportunidade. Obrigado pela paciência, pela atenção de todos. Uma boa noite.